Bom dia, a paz do Senhor aos irmãos e irmãs. Estamos aqui para a nossa aula de EPD. Vamos agora ter uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela tua misericórdia, a tua graça em nossas vidas. Nós te louvamos por tudo, Pai. Esteja conosco, Pai, nesse momento de estudo, Senhor, Pai. Que o Senhor nos ensine de acordo com o teu Santo Espírito, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, Pai, por mais este domingo, Senhor, Pai, por mais este dia, Senhor, Pai, para estar estudando a tua palavra, Deus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora fazer uma leitura. Queria que os irmãos abrissem comigo as suas Bíblias em Romanos, capítulo 10, do versículo 1 ao 13. Acompanhe a leitura comigo. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Vamos agora continuar a aula com o seminarista Adriano. Bom dia, graça e paz, amados irmãos. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma escola bíblica dominical. Nós vimos na última aula com o nosso seminarista João Mário que o capítulo 10, para facilitar o estudo, foi dividido em 3 tópicos. Então vamos recordar. Dos versos 1 ao 4, trata-se do zelo de Israel pouco esclarecido. Dos versos 5 ao 13, o evangelho é acessível a todos. E dos versos 14 ao 26, Israel não acolhe ao evangelho. Então, nesses primeiros 4 versículos, de 1 a 4, Paulo está enfatizando a falta de entendimento da nação de Israel. Daí nós possamos entender o que significa o zelo de Israel pouco esclarecido. Então, conforme nós vimos na aula passada, Paulo conhecia bem a atitude obsessiva do seu povo, porque ele mesmo havia procedido anteriormente de igual modo, agia como eles agiam. Assim, o apóstolo pode entender que a atitude do povo judeu, assim como a sua anterior, devia-se à ignorância acerca do caminho estabelecido por Deus para a salvação do homem. Portanto, eles agiam de modo feroz e brutal em relação ao evangelho com base nesta falta de entendimento e não por causa da perversidade de suas mentes. Julgavam, agindo dessa forma com a igreja, estarem servindo com zelo e afeição à verdadeira causa de Deus. Paulo esclarece essa falta de entendimento do seu povo quando ele faz o contraste entre a justiça de Deus e a própria justiça, né? A justiça do homem. Então nós vamos, para entender isso, ler capítulo de Atos 26, a partir do verso
9 ao verso 11, para nós compreendermos mais. Atos 26, dos versos 9 a 11, diz assim: Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões e contra esses dava meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por toda a sinagoga, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Assim agia Paulo exatamente como agora agiam seus conterrâneos. Por isso ele mesmo os entendia bem. E como ele mesmo declara, fazia isso sem entendimento e o fazia com zelo, achando que, quando fazia, fazia para Deus. Agora, vamos dar uma olhadinha em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7 a 9. Olha só o que diz. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que procede de Deus, baseada na fé. Nota-se que ele abre mão da sua própria justiça, que era procedente da lei, e aceita a que é procedente de Deus por meio da fé. Então, este é o apóstolo Paulo logo convertido. Então nós vimos a ação dele antes e a ação dele agora quando conhece a Cristo, o seu Senhor e Salvador. Veja que interessante o que o apóstolo Paulo declara em Filipenses 3, de 7 a 9. Ele considera tudo aquilo que antes era um meio pela qual se alcançava, para ele, se alcançava a justiça divina como perda, e se comparando isso àquilo que Jesus ensina na parábola do tesouro perdido, veremos tal semelhança. Vamos dar uma olhadinha em Mateus 13, 44 a 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e, tendo achado uma de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Entenda que a lei não é má, a lei não é ruim, pelo contrário, ela é boa porque ela revela quem é Deus, o seu caráter e a sua perfeita vontade ao homem. Porém, ela não pode trazer justiça ao homem que vive por meio dela, porque é impossível que um pecador viva por meio da lei. Então, quando o apóstolo Paulo se depara com a justiça pela fé, ele considera aquilo que ele tinha, que era de grande valor, e renuncia a essa justiça por meio da lei, que era impossível ao homem, e aceita a justiça vinda da parte de Deus, que é dada por meio de Cristo. Então, ele abre mão, sentindo isso, porque encontra algo incomparavelmente maior do que ele havia tido. Paulo afirma que os israelitas desconheciam o caminho estabelecido por Deus. E aí o que eles fazem? Eles estabelecem o seu próprio caminho, que provém da justiça que procede da lei. Então Paulo afirma nos versos 3, você dá uma olhadinha aí, que eles não se sujeitaram à justiça que vem da parte de Deus, o qual é baseado apenas pela fé em Cristo. Há uma frase de Calvino que diz assim: aqueles que querem ser justificados por si jamais se submetem à justiça de Deus, pois o primeiro passo para obtermos a justiça divina consiste em renunciarmos à nossa. Notamos que há um contraste entre a justiça de Deus e a justiça humana. Paulo então ensina que uma se opõe à outra, não podendo as duas se manter unidas. A justiça de Deus se subverte, ou seja, cai, assim como o homem
assim quando o homem estabelece a sua própria justiça. Então no verso 3 ele explica bem isso aí. A justiça divina ela é caracterizada como um dom divino, enquanto que a que o homem busca dentro de si é uma justiça humana, e essa falta de entendimento sobre o plano de Deus em salvar o homem não é algo somente dos judeus. Isso John Stott, Stott vai dizer a respeito disso, uma frase que nós vamos ler também em seguida. John Stott diz essa frase: essa ignorância quanto ao verdadeiro caminho de Deus e essa trágica adoção do caminho falso não são algo propriamente dos judeus. Religiosos de todas as crenças, inclusive cristãos confessos, ou seja, aqueles que apenas diz que são e não são, e todos os seres humanos que sabem que Deus é justo e eles não, baseando isso no que diz Romanos 3,10, que não há justo nem sequer um, vivem em busca de uma justiça que lhes possa dar condições de se apresentar diante de Deus. Por isso temos diante de nós duas opções possíveis. A primeira é tentar construir a nossa própria justiça através das boas obras, observando preceitos religiosos, dogmas, tradições, etc., levando o ser humano, quando faz isso, ao fracasso, pois aos olhos de Deus, como diz Isaías 64:6, todos nós somos imundos e a nossa justiça como trapo de imundícias. A outra opção é submeter-se à justiça de Deus, aceitando-a como uma dádiva da graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, no verso 4, para finalizarmos, fica claro que qual é o erro cometido por aqueles que buscam estabelecer a sua própria justiça. Olha só o que diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, vamos entender isso aí. Fim, ou seja, elos no grego, possui dois significados possíveis: alvos e término. Então, nós vamos ver com mais detalhe o que significa esse alvos e término, para a gente esclarecer e não deixar nenhuma dúvida aos amados irmãos. Então, o primeiro significado de fim ensina que essa meta é vista pela lei, no sentido de que ele, Cristo, é a encarnação da perfeita justiça de Deus, homem perfeito, pois ele veio para engrandecer a lei e fazê-la gloriosa, que é aquilo que Isaías ensina no capítulo 42, versículo 21, dizendo: o Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Então, a finalidade da lei era essa. O próprio Jesus declara isso em Mateus 5,17, dizendo: não vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogá-la, vim para cumpri-la. Da mesma forma que a lei é cumprida também na vida daqueles que estão em Cristo Jesus, que é aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando nos versos 3 e 4. O segundo significado de fim, e essa é a ênfase principal de Paulo, é que Cristo é o término da lei, no sentido de que, com ele, a velha ordem da qual a lei fazia parte foi eliminada para ser substituída pela nova ordem, que é a do Espírito. Nessa nova ordem, a vida e a justiça são acessíveis mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso, ninguém precisa ou deve buscar obter essa bênção através da lei, das obras ou de qualquer outro meio ensinado por aí. Então, quando Paulo escreveu que nós morremos para a lei e fomos libertos dela e que já não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça, ele estava referindo-se à lei como forma de justiça, de sermos justificados com Deus. Por esse motivo é que Paulo acrescenta no versículo 4, na parte A, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, para que haja salvação para todo aquele que crê em Jesus. Assim, quando se trata da salvação, Cristo e a lei são alternativas incomparáveis. Se a justiça é decorrente da lei, então ela não vem através de Cristo.
Se a justiça vem através de Cristo, então ela não é decorrente da lei. A lei, ela é a revelação da vontade de Deus, da perfeita vontade de Deus para o homem. Cristo é a revelação da sua graça na forma de dádiva que foi a sua própria vida. No momento em que Cristo consumou na sua salvação, por meio da morte e ressurreição, ele aniquilou a lei que tinha também essa função. Quem de nós, ao falarmos de Cristo, aos nossos familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, não se deparou com a dificuldade de fazê-los entender que Cristo é o único meio para a salvação e que eles, por terem recebido de herança de seus familiares essa religiosidade por meio de tradições, dogmas, não aceitam a salvação que vem da parte de Deus porque foram ensinados que podem alcançar através de si só a justificação, consequentemente a salvação de suas almas, simplesmente por causa dessa falta de entendimento ao qual Paulo ensina-nos aqui, né, declarando. Então, às vezes essa falta de entender, de compreender as Escrituras é que levam a pensar dessa forma. Alguns dizem, nasci nessa religião e morrerei nela. Por causa dessa falta de entendimento estudada até aqui, é que leva a nação de Israel a rejeitar a Cristo. Mas sobre isso nós veremos mais com o nosso seminarista João Mário, que nos dará maiores explicações. João, nos explique por que Israel rejeita Cristo e por que ainda hoje não só a nação de Israel rejeita Cristo, mas muitos têm rejeitado a Cristo, não aceitado como único e suficiente Salvador. João, a palavra é toda sua. Respondendo à questão do seminarista Adriano, que ele perguntou sobre Israel não aceitar a Cristo e também a humanidade em geral, aqueles que não aceitam, vou começar falando de Israel. Primeiramente, que vamos ler Romanos capítulo 10, versículo 21. Quanto a Israel, porém, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Esse versículo é uma citação de Isaías, capítulo 65, versículo 2. Estendia as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Aqui ele resume, ele mostra que Israel sempre foi um povo rebelde e que andava por um caminho que não é bom e que seguia os seus próprios pensamentos. Eles não seguiam, não obedeciam direito à vontade de Deus, às coisas de Deus que Deus queria realizar. E muitas vezes, quando Deus fazia alguma coisa, eles até reclamavam, como em Êxodo, quando Moisés tira o povo do Egito. Há exemplos até de questões das murmurações, e também na época de Jesus também os judeus tinham vários partidos políticos que eram ligados também alguns com os romanos e que sempre eles acabavam não fazendo a vontade de Deus. Agora lendo João capítulo 5, versículo 39 a 40, ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. Aqui Jesus está falando aos seus ouvintes, que eram judeus, que eles examinam as Escrituras, que era o Antigo Testamento na época. Porque julgai ter nelas a vida eterna. Os judeus julgam ter vida eterna na lei, na palavra de Deus também. Só que aqui o próprio Jesus diz que a palavra de Deus testifica sobre ele, que é o verdadeiro Messias. Só que os judeus não quiseram ir até ele para ter vida eterna. Eles não entenderam a mensagem.
Eles resistiram em seu coração duro, como podemos ler agora no próximo versículo, que está em Atos capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Aqui é a pregação de Estevão antes de matarem ele. E ele diz que eles eram homens de dura cerviz, que eles eram duros, que eles não aceitavam a verdadeira mensagem, que eles eram incircuncisos de coração e de ouvidos. O que é isso? Eles eram circuncidados na lei, de acordo com a lei, só que eles não tinham uma verdadeira conversão a Deus. Eles não eram convertidos realmente a Deus. Eles não buscavam realmente a Deus. Eles viviam de aparência, resistindo ao Espírito Santo. E ele dá o exemplo, assim como fizeram os vossos pais. Aqui, vossos pais são os antepassados. Não somente da família, mas o povo em geral. O povo de Israel em geral sempre esteve com Deus ao seu lado, só que sempre resistia. E que aí ele termina, também vós os fazeis. Aqui que também vós os fazeis. Resiste ao Espírito Santo. E nós também, quanto não éramos filhos de Deus, ou seja, quando nós não estávamos, antes de aceitarmos a Jesus, nós também éramos incircuncisos de coração e de ouvidos, porque nós não tínhamos o conhecimento, mas nós aceitamos e todo o salvo e toda a sua igreja, ele é circunciso de coração. A circuncisão nossa é no coração. E nós temos o Espírito Santo. Voltando agora aqui, para confirmar também um pouco esse versículo, em Zacarias, capítulo 7, versículo 12, ele diz: sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Aqui ele diz que fizeram o coração duro como diamante, que o povo de Israel endureceu. Diamante é um material forte, bem duro. E não ouviram a lei, que era a palavra de Deus, que já dizia que o Messias viria, que é Jesus, e nem as palavras que Deus enviou através dos seus profetas, através do seu Espírito. Os profetas sempre pregaram, dizendo para Israel retornar, obedecer a Deus, mas não, Israel não quis, não aceitou. E hoje em dia nós pregamos o Evangelho, a palavra de Deus, através do seu Espírito Santo, só que muitos também endurecem o coração como diamante e não dão ouvidos a Deus. Aqui também em João capítulo 5, versículo 44, diz: como podeis crer, vós que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Aqui Jesus está falando, como vamos crer, como crer nele, está falando, se eles aceitam a glória de outros homens, e um glorificando outros homens, e não procuram a glória de Deus. E atualmente também nós vemos isso. Muitas pessoas glorificando homens, idolatrando pessoas, objetos, o dinheiro, os bens materiais e outras variadas coisas. Mas
A glória de Deus eles não buscam, eles endurecem o seu coração. Eles procuram só a glória deles mesmos ou dos outros, humanos. Em Romanos 1, do 21 ao 23, diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Aqui ele faz falando sobre toda a humanidade em geral, tanto Israel como as outras nações. Porquanto tendo o conhecimento de Deus, nós como criaturas de Deus, tendo tanto servos, tanto filhos de Deus como salvos, e também os ainda que não creram, não aceitaram Jesus, eles são criaturas de Deus e conhecem, têm conhecimento de Deus. Por quê? Só que se perderam, diz que não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Essa perca aconteceu na queda de Adão, que distorceu o pecado, distorceu a verdadeira essência. Então os homens começaram a procurar seus próprios raciocínios e obscureceu o coração. E se começaram a se inculcar por sábios. Eles procuraram só a sua glória, só a sua inteligência. E também diz que se tornaram loucos e mudaram a glória de Deus. Eles começaram a criar deuses para si. Temos o exemplo do bezerro de ouro que o povo de Israel fez quando Moisés estava no monte com Deus, que eles não tiveram paciência de esperar Moisés, disseram que Deus haviam abandonado e criaram um Deus para si. E hoje em dia temos, repetindo também isto, eles procuram o Deus que não é Deus, Deus errado, que são os ídolos, que são as coisas que a própria imaginação, o próprio ser humano cria. E também Romanos 3, do 10 ao 12 diz, como está escrito, não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui ele está citando Salmos 14, do 1 ao 3, vamos ler também. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Essa é a questão da extraviar, do desvio do homem, do ser humano na queda, e que os insensatos dizem que não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação, praticam o mal. Por isso que diz que não há quem busque a Deus. Eles se corrompem, eles não querem fazer o bem, eles não querem aceitar a Cristo. A verdade, tanto Israel como atualmente o ser humano, eles endurecem o coração para não aceitar a Cristo. Eles ainda vivem a questão do seu próprio eu, do erro do ser humano. Voltando agora em João capítulo 1,
do versículo 10 ao 12. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui diz que o Verbo estava no Jesus. O mundo foi feito por intermédio de Jesus. Mas o mundo não conheceu. O ser humano ele não conhece Deus. Ele não conheceu. Veio para o que era seu, que é o povo de Israel, mas os seus não receberam. E como falamos anteriormente, quando Israel não conheceu, ele começou a pregar a todos também. E ele continua aqui, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem crê no nome de Cristo e se converte, se torna filho de Deus. E que nós não podemos, que o ser humano, que as pessoas não podem continuar resistindo a Deus. Só que é uma decisão dela, né? Nós, como salvos, filhos de Deus, pregamos o evangelho para elas, para todos. Só que muitas vezes eles não creem, eles preferem o seu próprio entendimento, o seu próprio coração. Então, se alguém que estiver assistindo aqui esta manhã também não tomou a decisão ao lado de Jesus, pense bem sobre isso, porque quem crer não está condenado. Quem crer não está condenado. Nós não estamos condenados quem crê. Mas quem não crê não tem desculpa. Porque ele sempre, assim como Deus estava com Israel, sempre tendo oportunidade, nós pregamos e a humanidade tem a oportunidade de aceitar a Cristo. E é isso, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Tá aí, meus amados irmãos, como bem disse o seminarista João, a dureza do coração, dos corações de Israel, e a falta de entendimento do plano de Deus em salvar o homem, fez com que Israel buscasse os meios errados por seus próprios conhecimentos e ainda hoje, para se alcançar a justiça de Deus, seja por meios religiosos ou por cumprir uma lei e até mesmo por confiar em suas próprias bondades, tem feito com que muitos errem o caminho, e isto é justamente errar o alvo, pois não podemos alcançar a justificação e consequentemente a salvação por meio dessas coisas, senão por meio de Cristo Jesus. Não vale a pena arriscar-se tentando buscar algo por meio de si só ou de sua própria justiça, senão por meio da fé. Vamos orar para encerrar esta aula de hoje e nós nos veremos na próxima aula, se assim Deus permitir. Pai bendito, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus. Agradecemos por mais uma aula, que o Senhor nos dê, Deus, sabedoria e entendimento, não só para compreender a tua bendita e eterna palavra, Deus, mas para colocarmos em prática tudo quanto nós temos ouvido, Deus, e aprendido de ti. Então nos ajuda, Deus, ajude cada um que nos ouve nesta manhã a compreender a tua palavra, a colocar em prática, Deus, tudo quanto tem ouvido, e que assim, Deus, sigamos com nossa fé, confiada no Senhor, baseada no Senhor, ó Deus, para que possamos vencer o dia a dia, as lutas que nós temos enfrentado. É o que nós oramos, gratos por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, meus amados, é isso. Nós vimos até aqui, nessa aula, os versos, não deu para avançar tanto, nós iríamos chegar até o capítulo, versículo 13, mas, enfim, devido ao tempo, não foi possível. Então, nós vimos até aqui, do verso 1 ao verso 4,
E no próximo domingo nós daremos continuidade a partir do verso 5 ao verso 13, com o título já falado pelo seminarista João: o Evangelho está acessível ou é acessível a todos. Então não perca, à noite nós teremos nosso culto, tradicional culto da família. Não deixe de participar a partir das 19 horas com o nosso pastor Antônio Carlos Guidolin. E toda quarta-feira temos culto de oração a partir das 19h30. Então nos veremos logo mais à noite. Um ótimo domingo a todos, que Deus abençoe e até o próximo, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia, mais um domingo, que nós podemos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para nos ensinar, Vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino 162 do cantor cristão Vigiar e Orar. Amém.